Para falar sobre o tema transporte coletivo, em fevereiro deste ano, mas como se passou tanto tempo, eu resolvi mudar a minha fala para outro assunto que também é de interesse do município. E como aqui está escrito Tribuna Livre, eu não vejo por que eu não posso mudar a minha fala. Eu faço novamente um questionamento aqui nesta casa, porque está faltando muitos vereadores para ouvir o que o tribuno tem a falar. Novamente, eu venho aqui para falar com 17 vereadores, e não tem 17 vereadores nessa Câmara, novamente, mais uma vez. Alguns têm, alguns que têm interesse realmente nas questões municipais, eles vêm aqui para ouvir. Senhores, recentemente eu vi um vídeo de um vereador da cidade de Oliveira, e esse vereador fez um questionamento sobre os gastos da Câmara Municipal daquela cidade, e pude entender que o que acontece em Oliveira acontece em todas as cidades de Minas Gerais. A farra com o dinheiro público. A farra é tão grande, e por incrível que pareça, o que se gasta em uma Câmara Municipal, eles poderiam fazer menos da metade do que gasta, poder fazer muito mais com menos da metade do dinheiro que gasta para manter uma Câmara. Enquanto na cidade o povo não tem um tratamento digno nos postos de saúde, a Câmara de Vereadores sobra dinheiro para muita coisa, inclusive sobra dinheiro para planos de saúde de alto nível, né? Plano de saúde padrão FIFA, enquanto que o pessoal lá fora tem um plano de saúde padrão SUS. O vereador, em seu plano de saúde pago pelo município, ele tem direito aos melhores médicos do município, em seus planos de saúde, pode internar nos melhores hospitais, também com dinheiro pago pelo povo, enquanto que lá fora a população tem que se sujeitar aos médicos oferecidos pelo SUS. Às vezes o cara precisa de um ortopedista, mas ele tem que fazer uma consulta com um ginecologista, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gostaria de chamar a atenção do tribuno e não gostaria de ser indelicado. Sim. Você já usou essa tribuna várias vezes e por várias vezes sai fora do tema escrito. Exatamente, mas como antes de mas Vossa eu estou Senhoria... aqui em uma tribuna livre. Não, antes de Vossa Senhoria usar da tribuna, eu já procurei me orientar. O tema é transporte coletivo. Então vocês podem mudar o nome aqui, não é tribuna livre, isso aqui é uma tribuna onde o tribuno tem que vir para falar o que os senhores querem ouvir. Se quisesse usar do tema que Vossa Senhoria está falando, senhor vereador, o senhor está se sentindo ofendido com o que eu estou falando aqui? Eu vou ser obrigado a usar o artigo 267 a 270 do regimento e vou pedir para te cortar a palavra se não ater o tema escrito para a tarde de hoje. Ou Vossa Senhoria não veio falar de transporte coletivo. Mas a questão é que eu posso falar nessa tribuna livre uma vez a cada 6 meses. O senhor se esqueceu disso? Escrito no tema que Vossa Senhoria escreveu. Antes, quando isso aqui era uma tribuna livre... Se não ater o tema, Zé Venâncio, eu vou ser indelicado e vou pedir para cortar a palavra de Vossa Senhoria. Eu não quero ser indelicado. Ou volta para o tema transporte coletivo, ou eu vou ter que te caçar a palavra. O termo farra do dinheiro na Câmara ofere ao senhor, ou... A mim não... Pode cortar a palavra do tribuno para mim, ele não está querendo usar a palavra. Autoriza e libera a palavra para o tribuno para ater ao tema escrito para falar. Qualquer cidadão dessa cidade pode usar a tribuna e uma vez escrever no tema. Usou o tema que escreveu, ele terá a palavra, os 8 minutos, prorrogável por mais 2 minutos. Certa coisa não pode ser falada. Então vamos lá para o tema transporte coletivo.
No ano passado, nessa casa, foi feita uma audiência pública, onde convocou a população da cidade para falar sobre a Transcide nessa cidade. A Transcide foi tema de muitas coisas nessa cidade aqui. E naquela data, eu disse para os vereadores que eu tinha indícios de prova de que a Transcide corrompia vereadores. E o assunto, naquela época, ficou no esquecimento. Ninguém teve mais interesse em falar em Transcide naquela época. Hoje, eu trouxe nessa casa 3 CDs. Eu deveria ter trazido 17, mas trouxe 3 CDs que estão aqui comigo, que eu quero entregar, um para o presidente da Câmara e 2 para 2 vereadores que têm interesse realmente em apurar denúncias contra a Transcide. Senhores, nesse CD existe a gravação, infelizmente, né, a gravação é feita com o irmão do vereador Edson de Souza. Já houve até uma simulação de uma CPI para investigar esse caso, mas, na verdade, aquela CPI foi feita para investigar a minha vida e não para investigar o caso Transcide. Hoje eu volto novamente a essa casa porque nós temos alguns novos vereadores que talvez tenham interesse pelo assunto, em abordar o assunto, e investigar realmente o que aconteceu naquela época. O irmão do vereador aqui nesta gravação, ele não cita que ouviu de alguém ou que viu alguém procurar dinheiro lá na Transcide. Ele cita nessa gravação que ele próprio ia na Transcide buscar dinheiro para o vereador e para outros mais. Inclusive, nessa gravação, ele cita também que ele procurava pessoas para distribuir esse dinheiro para fazer campanha eleitoral. Nesta gravação também, ele cita que foi feito um cercado próximo do Campo do Guarani para beneficiar o vereador Edson de Souza. Se perguntarem àqueles moradores próximos do Campo do Guarani, muitos ali se recordam desse cercado. Eu mesmo passei lá e vi uma vez. Então é o seguinte, eu trouxe aqui esse CD, conforme eu havia prometido, naquela audiência pública no ano passado, que são indícios fortíssimos de propinagem envolvendo a Transcide e vereadores dessa cidade. Uma cópia eu vou entregar para o presidente da Câmara e 2 para 2 vereadores. Eu gostaria de saber quais os vereadores têm interesse nessa gravação. Que levantem a mão. 2 vereadores que têm interesse nessa gravação. Muito bem. Janete, Cleitinho. Este é seu. Pode deixar que eu entregue o Cleitinho lá. E o outro, senhor presidente, é para o senhor. E como eu não... Bom, entrega para ele, para mim. E como eu não posso falar sobre o tema mais importante, né, sobre a farra com dinheiro público, então fica aqui o meu recado sobre Transcide. Demais, senhores, eu quero me desculpar se algumas pessoas se sentiram ofendidas com minhas palavras, mas é aquilo que eu penso e é aquilo que eu falo. Eu não falo lá fora, eu falo aqui mesmo, junto dos senhores. Obrigado.